A origem de alfa. Sexo seguro, roupas seguras, spray de cabelo seguro, camada de ozônio segura. Tarde demais. Tudo que foi alcançado na história da humanidade foi alcançado por meios inseguros. Lemque o mistério Motoliad. Um leitor do Racional Mali, Jeremias, me apresentou uma pergunta bem batida. Minha pergunta é, Tomassi, você acha que traços alfa são geralmente aprendidos ou geneticamente herdados? Qual a porcentagem de homens modernos que entendem? E dos homens que entendem, quantos deles sempre entenderam, e quantos aprenderam a se adaptar? É difícil acreditar que ainda existam entendedores naturais quando o feminismo está sendo enfiado no ânus de todos os homens antes mesmo que seu primeiro dente nasça. Eu não acho que destilar a essência da presença do alfa em um homem seja tão subjetivo quanto a maioria das pessoas se sente compelida a qualificar, enumerar ou, de outra forma, tagarelar sobre de um modo tão pessoalmente identificável o quanto podem. Na minha opinião, o alfa é um estado mental, não demográfico. A manosfera irá debater infinitamente as qualificações do que é alfa, mas acho que, na maior parte, a influência de uma mentalidade alfa, quaisquer sejam os qualificadores, é mais ou menos concordável por todos. No entanto, com isso em mente, acho que é uma dúvida perfeitamente válida perguntar se um alfa nasceu dessa maneira ou se moldou em sua mentalidade alfa. Esse é, na verdade, o debate clássico que a psicologia sempre colocou em suas várias escolas de pensamento: natureza versus educação. Uma dinâmica é influenciada por estímulos ambientais inerentes, biológicos, ou essa dinâmica é um fenômeno aprendido, socializado e aculturado. E claro, o conflito igualmente clássico vem de pessoas tentando definir várias dinâmicas em termos de absolutos, quando, em maior ou menor grau, uma dinâmica é influenciada tanto pela natureza quanto pelos elementos educadores. Embora a escola de psicologia Tomassi esteja firmemente implantada nos aspectos básicos do behaviorismo, também é importante levar em conta que as influências externas podem modificar com muita frequência as predileções inatas, até os instintos inatos de autoconservação. Então, com isso em mente, minha perspectiva sobre a origem do alfa é que a biologia determina o ponto de partida para o alfa. O que acontece a partir daí é modificado pelas condições ambientais de um homem. A energia alfa, por falta de um termo melhor, é em graus variados, parte do pacote inicial, biologicamente determinado. A partir daí, através do feedback social, pode ser refinado e desenvolvido por sua educação, aculturação e afirmação social, ou reprimido, restringido e mitigado pelo seu ambiente social. Quando eu estava na escola de arte, um dos meus professores mais influentes me disse: existem dois tipos de artistas, aqueles que nasceram com um dom natural e inato para a arte, e aqueles que não têm esse dom, mas possuem uma paixão pela arte que os leva a ser bons nisso. Os verdadeiros mestres são os artistas que combinam tanto o talento natural, quanto o impulso que vem da paixão por ele. Eu sempre me referi a esse modelo em meus esforços criativos, mas acredito que esse modelo pode ser estendido para além do senso artístico. O alfa aprendido padrinho da manosfera, Rochvet, tem uma excelente análise do mito do natural que encapsula perfeitamente a teoria da aprendizagem do alfa. A premissa por trás disso é que o comportamento alfa, e consequentemente a facilidade com as mulheres, vem como um conjunto de comportamentos modelados baseados em tentativa e erro. Se eu fosse forçado a concordar sobre o que é natural, seria um homem prodígio de sexo, alguém que transa muito mais que outros homens sem instrução formal no jogo. Isso significa que ele não foi exposto a 12 DVDs de humor convencido, em um quarto de hotel, com 3 dúzias de outros caras. Você olha para ele e pensa: uau, ele transa automaticamente. Ele nasceu para transar. Mas ele não era. Só porque ele não leu um livro não significa que ele não aprendeu por tentativa e erro como você fez, praticando o jogo dele em um grande número de mulheres. Isso não significa que ele não tenha sido consciente e deliberado com seu comportamento, melhorando gradativamente seus movimentos e táticas durante um longo período de tempo. Ele experimentou como você experimentou, e ele também conectou suas tentativas com os resultados para descobrir o que funciona e o que não funciona. Ele pode não ser obsessivo com isso o suficiente para registrar seus dados em uma planilha, mas está consciente e ciente do que está fazendo. Ele entende o mecanismo por trás do charme e pode, muitas vezes, ligá-lo ou desligá-lo, dependendo do que ele quer. Ele aprendeu o tipo de humor e modo de contar histórias que obtém uma resposta positiva nas mulheres.
A última coisa que você pode dizer sobre ele é que ele nasceu no mundo com a habilidade, automática, de fuder muitas garotas. Essencialmente, o que Roach explora aqui é uma premissa muito básica da psicologia comportamental. Dinâmicas macropsicológicas para o esquema micropsicológico são desenvolvidas, deliberada ou inconscientemente, através de um processo de tentativa dedutiva e gestão de erros. Se você está ciente disso ou não, todo mundo tem o jogo em graus variados. Todo homem que você conhece tem algum conceito de comportamentos e atitudes mentais que acredita que o ajudará a chegar à intimidade sexual com uma mulher. Até mesmo o pior beta-blue pilado acredita que ele tem alguma ideia de como conseguir uma garota. Todo esse proto-jogo tem estado em constante estado de gerenciamento de tentativa e erro desde que você tinha 5 anos de idade e teve sua primeira interação com o sexo oposto no playground do jardim de infância, até o ponto em que você começou a ler na manosfera e descobriu a pílula vermelha. E você continuará a modificar seu antigo comportamento e conjuntos mentais com base nas novas informações disponíveis depois de adotar o jogo formalizado. De fato, no seu sentido mais bruto, a comunidade de Pua, a manosfera, e todas as suas permutações são realmente um meta-esforço na modificação comportamental por meio de experimentação e feedback de informação. Para alguns, esse processo de aprendizagem é mais fácil do que para outros. Mais uma vez, Roach. A razão pela qual ele te surpreende não é por causa de sua genética, mas por causa de quão cedo ele começou. Um conjunto único de circunstâncias o jogou no jogo do sexo anos antes de você, quando ele teve a sorte de estar cercado de colegiais risonhas. Quando você fez sua primeira aproximação, ele já havia praticado seu jogo em centenas de mulheres. Embora eu concorde com isso do ponto de vista comportamental, é aqui que preciso deixar de aceitar inteiramente a teoria de Roach. Há muitos determinantes biológicos e ambientais envolvidos no desenvolvimento de um macho alfa para atribuir um status alfa baseado exclusivamente no comportamento aprendido. O fato simples e observável é que um macho geneticamente mais atraente e mais fisicamente estimulante terá mais oportunidades de experimentar e desenvolver suas proezas de jogo alfa do que um macho fisicamente menos impressionante. Em teoria, um homem com uma presença física mais vantajosa começará mais cedo em seu processo de avaliação dedutiva de comportamentos, já que seus esforços serão mais frequentemente encorajados pelas mulheres naturalmente atraídas por seu físico. Infelizmente, tudo isso pressupõe o desenvolvimento de um conjunto comportamental no vácuo. Há literalmente um mundo de condições ambientais e variáveis que predispõem um homem a desenvolver comportamentos de status alfa ou, mais frequentemente, o limitam a isso. Roach fala sobre isso. Neste ponto, você pode estar pensando, bem, tem que haver caras que nasceram com isso. Olha o Mozart. Ninguém questiona que as realizações de Mozart foram extraordinárias em comparação com as de seus contemporâneos. O que muitas vezes é esquecido, no entanto, é que seu desenvolvimento foi igualmente excepcional para o seu tempo. Sua tutela musical começou antes dos 4 anos de idade, e seu pai, também um habilidoso compositor, foi um famoso professor de música e escreveu um dos primeiros livros sobre instrução de violino. Como outros artistas de classe mundial, Mozart não nasceu um especialista, ele se tornou um. Não acho que esse exemplo exclua um talento natural e inato, mas ajuda a ilustrar o papel do meio ambiente em moldar uma pessoa limitando ou incentivando seu desenvolvimento comportamental e, por fim, sua personalidade. No exemplo de Mozart, vemos a história de sucesso, a história de um artista mestre, de um talento natural estimulado e desenvolvido em potencial por condições externas favoráveis. Mozart foi a tempestade perfeita de talento natural e um ambiente ideal para estimulá-lo, dando a ele a vantagem de um início precoce em seus esforços comportamentais de tentativa-erro. Meu leitor Jeremias lamenta. É difícil acreditar que ainda existam entendedores naturais quando o feminismo está sendo enfiado no ânus de todos os homens antes mesmo que seu primeiro dente nasça. E é claro que esse é um exemplo negativo de um ambiente, deliberadamente, avesso para nutrir uma mentalidade alfa. Não faltam exemplos, mas a feminização, a partir de uma perspectiva da psicologia comportamental, é nada menos que um esforço socializado na modificação comportamental deliberada dos impulsos e predisposições naturais dos homens para melhor se ajustar ao imperativo feminino. À medida que os homens se socializam em uma realidade abrangente, penetrante e centrada em fém, tendemos a ver os alfas naturais
como aberrantes porque de alguma forma, através de uma combinação de dom inato e desenvolvimento externo, esses homens se desenvolveram em um estado alfa, apesar do meta-ambiente nos encontramos. O alfa natural. Muitas pessoas questionam minha credibilidade quando leem que considero Corey Worthington como um exemplo de alfa. Caras que acreditam que alfa deveria necessariamente significar líderes virtuosos de homens, são compreensivelmente insultados pelo modo indiferentemente alfa de Corey. Os debates sobre as qualidades do alfa não irão acabar, mas acho que há um consenso geral entre a manosfera e psicólogos legítimos de que há um impulso inato, provavelmente alimentado por testosterona, que se manifesta em machos humanos. Ninguém tem que ensinar ao saudável e normal menino de 5 anos de idade como ser alfa, ele entende por conta própria. Em vários contextos, o pequenino alfa quer explorar o que o rodeia, correr riscos, ver o que funciona e o que não funciona, mesmo quando as consequências possam colocá-lo em risco ou destruir o que ele desmontou para ver como funcionava. Pode se manifestar como um menino tentando empinar sua bicicleta ou uma criança brincando com o computador de seu pai. Mas esse comportamento alfa não refinado e irracionalmente confiante é, por ordem de graus, um elemento inato exclusivo da condição masculina. Quando um menino está livre de uma capacidade adulta para o pensamento abstrato, idades 3, 21 progressivamente, ele é tão alfa como jamais será. Ele é alfa sem remorso, e leva uma vida inteira, e um mundo inteiro de condicionamento social, feminilizado, para reprimir ou esmagar esse vigor alfa e transformá-lo no beta maleável que o imperativo feminino precisa para assegurar sua primazia social. É precisamente por isso que a energia alfa crua, irresponsável, irreprimível, inconscientemente não autoconsciente dos Budas alfa Corey Worthingtons do mundo ofende tanto nossas sensibilidades. Toda a teoria dos jogos, técnicas de Pua, até mesmo apelos femininos para virar homem, ou qualquer outro esforço destinado a ajudar os homens a imitar melhor ou internalizar um conjunto mental ou comportamental alfa, todo o propósito latente desses esforços é devolver um homem de volta àquela energia alfa primordial que os 5 anos de idade você tinha aos montes.